E esse lugar de delícias, estabelecido na palavra como o Jardim do Éden, é um lugar da presença de Deus. Você, Mateus, você, Natália, como novas criaturas, como aqueles que já foram comprados pelo sangue de Jesus o Cristo, estão dentro desta aliança. Então a aliança que hoje se estabelece estará debaixo desta aliança que garantirá um futuro onde Ele se revelará, em nome de Jesus. E eu quero falar rapidamente de alguns princípios bíblicos. Não podemos falar de todos, mas pelo menos alguns que me ocorreram. E eu quero estabelecer aqui sobre o Mateus e a Natália, e você também vai entender sobre a sua vida, sobre o seu casamento. O primeiro princípio da unidade. O primeiro princípio, quando Deus, ali no Éden, Gênesis capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus diz que Ele criou todas as coisas, Ele formou o homem, e Ele tem uma fala que é peculiar, uma fala que é interessante. Ele fala: não é bom, Mateus, que você esteja só. Ele olhou para Adão e falou: não vai dar coisa boa, talvez eu vou precisar colocar alguém junto, né? Alguém que seja juízo, alguém que possa junto formar uma unidade imbatível. E ali, no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, a palavra de Deus relata que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E no capítulo 2 ainda, no versículo 24, a palavra de Deus diz, quando Deus forma, quando Ele cria Eva e traz e apresenta para Adão, e ali Ele diz: o homem deixará o pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Princípio da unidade. Na expressão da unidade não caberá mais a individualidade. Talvez um dos maiores erros, Mateus e Natália. Eu estou indo, eu e minha esposa, para 27 anos. É, amor? Né? 27 anos, ufa, né? 27 anos. Gente, não dá certo se eu quiser manter a minha individualidade, ou se ela quiser manter a individualidade dela. Não caiam nesse erro. Vocês serão uma só carne. Ponto. A individualidade, quando ela começa no juízo, nos direitos, naquilo que um começa a estabelecer de um lado e outro de outro, acaba chegando a individualismo. E terá se perdido o primeiro princípio do casamento: unidade. A partir de hoje, não será mais o Mateus, será o Mateus da Nath. Não será mais a Natália, será a Nath do Mateus. Ponto. Será ponto de referência. E ninguém mais vai falar ao contrário. A unidade somente será possível com o esvaziamento de cada um de vocês. Sabe a sarça que ardeu quando vocês se conheceram? Ali era um lugar já de chamado. Se esvazie. Tire a sandália dos seus pés. Porque o lugar que vocês vão entrar hoje é Terra Santa. Porque o casamento, ele vem do Pai. Ele vem de Deus. É um propósito eterno. E eu estou falando algo agora, entenda, Mateus e Natália. Não está no script. Eu entendo que esta palavra, ela é profética ao coração de vocês. Tirem as sandálias dos pés de vocês. Porque viver esse casamento será uma terra santa dedicada ao Senhor. Em nome de Jesus. Só será possível viver quando, Mateus, você se esvaziar do seu personalismo, das suas individualidades, das suas afobações, do seu jeitão. Mas Natália também. Deixar tudo isso para, na soma de dois, sempre vai ter que formar um. E acabou. No final de cada dia, olhar para vocês dois e falar: somos um, em nome de Jesus. Não somos, então chega aqui, orem, se arrependam diariamente e formem uma unidade sempre.
Senhor. A decisão hoje deve ser negarem-se a si mesmos para viverem o princípio da unidade. Amém? Outro princípio estabelecido na palavra de Deus para o casamento: princípio da bênção e da multiplicação. É assim que funciona. Quando Deus está nessa história, há bênçãos e multiplicação. Quantos casais, se eu fosse perguntar aqui, além de mim e da minha esposa, que começou o casamento com uma mala de roupa? Somos felizes em Deus pelo que Ele tem acrescentado e feito multiplicar. Ele faz dessa forma, Ele faz assim. Gênesis 1:28, Deus abençoou ali Adão e Eva. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham, subjuguem a terra. Jamais deixe que outras coisas venham subjugá-los nesse casamento. Apresentem-se a Deus diante dele, tudo o que vocês são, em unidade. Apresentem as necessidades a Ele. O Pai sabe das vossas necessidades, Ele sabe. Aprendam este caminho da dependência, da confiança, este caminho de esperar no Senhor a bênção dEle. E ali o Senhor abençoou o homem e a mulher. Em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 3, houve a queda da criação, houve a queda, tudo foi corrompido. Mas Deus chama novamente Abraão, e em Abraão Ele faz uma aliança com Abraão, e esta aliança contempla vocês hoje, e o que vocês se tornarão em Cristo Jesus. Quando Deus estabeleceu em Abraão, assim: Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Você está debaixo da aliança com Jesus Cristo. Você está debaixo desta aliança que foi estabelecida lá, que ficou antiga e foi renovada no Calvário. Ela foi renovada na cruz por Jesus. A nova aliança. E esta aliança que traz sobre este casamento, sobre o princípio da unidade, a bênção de Deus, o poder da multiplicação. Eu recordo-me dos Salmos 127, do Salmo 128. O Salmo 127 vai dizer que é impossível, é inútil levantar cedo, dormir tarde, se o Senhor não estiver nesse negócio. Inútil será construir a casa se o Senhor não estiver junto. Inútil será guardar a cidade se o Senhor não estiver junto. Mas nesse mesmo texto ele vai falar sobre a herança, que são os filhos. A herança de Deus, a herança que Ele dá, e a bênção nisso. O salmista, no Salmo 128, fala sobre a felicidade do lar, quando o homem e a mulher temem a Deus. O Senhor declara ali bênção. E eu creio em nome de Jesus que vocês já vivem de tal forma a estabelecerem um casamento por princípio. Outro princípio que eu destaco nesta tarde: o princípio da honra. O princípio da honra é dar valor, é estabelecer um valor sobre o que vocês estão fazendo hoje. Não deixar que nem um dia retroceda o valor do que vocês estão assumindo neste compromisso hoje, na instituição chamada casamento, o qual foi criada por Deus, propósito estabelecido por Ele. Para que esse princípio seja cumprido é necessário amor e submissão. Sem amor e submissão não haverá como honrar essa instituição, o casamento e um ao outro. Amor e submissão será possível somente através do sacrifício e da entrega. Mateus, o noivo vai para o sacrifício. Não tenha dúvida. Nunca. Se aparecer uma barata na cozinha, é você. E aí tem um videozinho, Natália, eu vou dar só uma ideia, se você não viu. Se ele for lá e limpar toda a cozinha e fizer a higienização, você pega essa barata e coloca ela em outros lugares que você quer que ele chegue. Aí ele vai fazendo a faxina na casa, né?
E assim, um barulho lá fora, à noite, você é o cara. Você vai para o sacrifício sempre. Você acha legal? Você acha boa a ideia, Natália? Natália, a noiva aguarda pelo noivo em submissão. Ela está rendida e protegida, guardada, porque quem tem que dar a vida é Ele. Mas esse é o teu lugar seguro. Mas os dois, tanto o sacrifício quanto a submissão, estão ligados ao mesmo princípio, que é da sujeição. Porque para o noivo, para o esposo, dar a vida pela esposa, ele tem que se submeter. Da mesma forma, a esposa, para estar protegida e guardada e amparada, ela tem que se submeter. Outro princípio, para pensarmos aqui nessa tarde, o princípio da fidelidade. É uma aliança sendo estabelecida. E essa aliança, ela será mantida pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em vocês. Vocês têm uma igreja, vocês têm um corpo, vocês têm pastores, amigos e irmãos, para o dia de se alegrar e também para o dia de chorar. Nunca andem sozinhos. Nunca fujam da comunhão. Estejam sempre dispostos a fazer o caminho de buscar socorro em tempo oportuno. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O texto não se refere apenas à infidelidade conjugal entre as partes, como traição, mas à honra à instituição. Porque no dia em que o casamento não for estabelecido com honra e for depreciado em seu valor de destaque, em seu lugar de destaque, então todo o resto começará também a ruir, a perder o valor, o sentido e o propósito. Lembre-se sempre, quem criou o casamento, qual é o propósito. Existem princípios, existem realidades que são maiores do que nós. Deus é o dono dessa história e Ele precisa ser glorificado e honrado, apesar de toda circunstância contrária. Nós precisamos honrar o casamento, concedendo a ele destaque e o lugar de importância necessários. E ferir este princípio é também infidelidade. Fidelidade, ela está em todos os lugares, em todos os ambientes. Eu posso demonstrar, testemunhar da fidelidade em todos os lugares. O casamento precisa deste lugar também. Mateus, Natália, a bênção de Deus vem sobre todos aqueles que se comprometem com seus desígnios e também a viverem por princípios. Sejam fortes e corajosos. Tenham cuidado de obedecerem aos decretos estabelecidos por Deus para formarem um lugar que será chamado de Éden, um lugar que mana leite e mel, um lugar onde os inimigos precisam ser colocados para fora, um lugar onde vocês vão precisar lutar e guerrear com as armas corretas. As nossas armas não são carnais, elas não são naturais, elas são espirituais e poderosas em Deus para anular todo ataque, toda estratégia do inferno. Porque sim, o inimigo das nossas almas, ele quer frustrar um plano onde há o propósito de se manifestar a glória de Deus. Mas maior é aquele que está com vocês, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O casamento, ele é um ato profético que aponta para a consumação dos tempos. Casarem-se hoje, está apontando para um casamento maior. Toda essa tensão pré-nupcial, toda essa tensão pré-evento, casamento, tudo isso fez vocês entenderem o que é casar.
E é dessa forma que nós temos que viver até que o Senhor Jesus venha, como igreja do Senhor. Não há como duvidar, não há como ficar em outro lugar, se não for na espera e nessa expectativa com convicção. Este ato profético, ele aponta para o dia em que o noivo virá buscar a noiva, qual conquistou com seu próprio sacrifício, com seu próprio sangue na cruz, quando ele voltar buscar a igreja, qual ele mesmo a santificou, a purificou, a adornou, a ataviou. Um dia ele vai falar: vem noiva, vem minha noiva. Um dia. Há um texto na palavra de Deus, em Apocalipse, Apocalipse capítulo 19, você vai entender a dimensão profética do casamento com aquele casamento que vai acontecer. Capítulo 19, versículo 6. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vocês entendem que viver este casamento é profetizar outro casamento? Que assim seja, que dessa forma se estabeleça sobre este casamento. Mateus e Natália, casar é declarar profeticamente que a hora do casamento virá e o noivo virá buscar a noiva que está preparada. Para viverem esse casamento com a bênção de Deus, estabeleçam as suas vidas no temor do Senhor. Se vocês lembrarem-se hoje, temor do Senhor, vocês vão buscar os princípios estabelecidos na palavra. Senhor, qual é o papel que me cabe dentro desse propósito que o Senhor tem estabelecido? Mateus, ore até que você se torne o homem ideal, o homem bíblico que a Natália sempre sonhou. Ai, que lindo. Natália, ore até que você se torne a mulher bíblica, a mulher ideal que o Mateus sempre sonhou. Amém? Eu já falei o que era necessário, com alegria, mas agora eu vou deixar vocês falar. Mateus, fazer a declaração dos seus votos para Natália. O que dizer num momento como esse? Quando eu vejo os planos de Deus se cumprindo em nossas vidas, quando eu vejo o nome dele sendo exaltado através de cada pessoa que ele mesmo colocou em nossos caminhos até chegar aqui. Hoje está se cumprindo o que, segundo as Escrituras, é algo que deveria acontecer na vida de todos os filhos de Deus, que diz o seguinte, em Gênesis capítulo 2, versículo 24: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deus tem sonhos e planos para as nossas vidas. Um dia, eu aprendi com uma pessoa a elevar os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, e descobri que de lá eu encontro tudo o que eu preciso. Há 6 anos, em meio a orações, o Senhor me pediu para acalmar o meu coração e confiar nele, porque Ele estava cuidando de você, no devido tempo, nem antes e nem depois.
Ele nos aproximou e permitiu que vivêssemos essa linda história de amor. Quando eu olho para você, meu amor, vejo o seu coração através dos seus olhos. Fico como um bobo parado, só te admirando. Nos seus olhos eu vejo bondade, pureza, delicadeza e até um pouco de ingenuidade. Mas eu também vejo uma mulher forte, batalhadora e determinada a conquistar tudo aquilo que Deus te prometeu. Eu amo o seu jeitinho de ser. Você me deixa feliz com as suas surpresas. Quando você chega pedindo para eu fechar os olhos, é porque você tem uma surpresa. Às vezes é um bombom, às vezes é um beijinho ou até uma cartinha apaixonada. Os detalhes fazem toda a diferença. Eu me sinto amado. E assim eu me sinto mais forte ao seu lado, meu amor. Em todas as suas atitudes, eu vejo o quanto o seu coração é lindo e o quanto eu sou um homem de sorte de ter te encontrado. Outro dia, quando eu estava na sua casa, na casa dos seus pais, em meio a conversas, enquanto eu esperava você terminar de se arrumar, porque você estava atrasada, como sempre, nós estávamos vendo umas fotos e eu vi uma foto sua, de quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Você estava de frente a um pé de bananeira, sorrindo. E naquele mesmo instante, os meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu vi uma menininha tão feliz, tão linda, pura, sendo ela mesma. E Deus me disse, nunca se esqueça que ela ainda é essa menininha. E é dela que eu estou pedindo para você cuidar. Por isso, meu amor, eu prometo te amar, assim como Cristo amou a igreja. Prometo cuidar de você e te proteger, ser fiel a ti, assim como nosso Pai é fiel. Maranata, até que Ele venha. Meu amor, quero te dizer o quanto me sinto amada ao seu lado. Você faz com que eu enxergue a essência de quem sou em Deus. Quero contar um pouquinho da nossa história. Em uma noite fria, fui convidada a ir a uma célula. E no momento em que te vi, me surpreendi com a sua oração, com a essência e a presença de Deus naquela noite. No mesmo dia, você começou a me seguir no Instagram. Logo pela manhã, fui surpreendida com uma mensagem sua. No início, achei que era apenas uma abordagem para visitantes. Só que as mensagens foram ficando constantes e resolvi perguntar de uma só vez. Você está interessado em mim, Mateus? E você disse, sim, estou. E confirmei que também estava. E assim iniciou o momento de buscar em Deus. E buscamos. E Ele nos respondeu. Agora estamos aqui, no melhor dia das nossas vidas. Como você me disse no início do nosso namoro, sem o Senhor como centro, não irá dar certo. Colocamos o Senhor como centro do nosso relacionamento. E Ele sempre será o nosso maior amor. O centro das nossas vidas. Você foi a minha melhor escolha. Todas as orações, as cartas que escrevi, resumem-se a você. Meu amor, várias pessoas fizeram parte da nossa história e nos abençoaram demais. Enxergamos o amor de Deus em cada detalhe, em especial a nossa tão amada e querida Sara, Manão e Nath, como elas nos chamavam. Ela sonhava com a gente e ela marcou a nossa história. Sonhava com este momento e em como seria cada detalhe. Ela estará em nossos corações para sempre. Meu amor, quero dedicar a você este versículo. Deus mudou o teu caminho até juntares com o meu e guardou a tua vida, separando-a para mim. Para onde fores, irei.
Onde tu repousares, repousarei. Teu Deus será o meu Deus. E Ele é nosso Senhor. Eu te amo, meu amor.